Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, as cenas finais da vida de Cristo, lições para jovens. Tema número 7, o Jardim do Getsemane. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado maravilhoso que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso eu agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O Jardim de Getsemane. Lição de domingo. Contexto: estranhamente em silêncio. Há pessoas que parecem não se abalar por nada. Quando os outros estão no limite, eles permanecem calmas e centradas. Às vezes dá a impressão de que nada as tira do eixo. No Getsemane, Jesus estranhamente ficou em silêncio. Ellen Goldwhite, no livro O Desejado de Todas as Nações, página 550. O cenário era sombrio. Ele já não estava tão sereno e firme como antes. Estava visivelmente abalado, vulnerável, como se estivesse desmoronando diante deles. Algo diferente estava acontecendo. Quando se aproximaram do jardim, os discípulos notaram a mudança que havia ocorrido em seu mestre. Nunca antes o tinha visto tão extremamente triste e silencioso. À medida que andava, mais se aprofundava essa estranha tristeza. O livro Desejado de Todas as Nações, página 550. Os discípulos tiveram o privilégio de estar perto de Cristo para apoiá-lo quando ele mais precisava. No entanto, em vez de tentarem compreender o que estava acontecendo e de encorajá-lo, adormeceram deixando Cristo lutar sozinho. A sensação de solidão e isolamento aprofundou sua tristeza e aumentou seu fardo. Cristo sabia que estava entrando no vale da sombra da morte. Salmos capítulo 23, verso 4. Ele entendia perfeitamente que aquele caminho o levaria à morte ainda assim. Não resistiu nem fugiu. Resumiu toda a experiência do jardim com estas palavras: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Mateus capítulo 26, verso 56. A palavra de Deus lhe dava clareza sobre os acontecimentos que estavam se desenrolando diante dele. Esse conhecimento poderia ter despertado medo ou revolta. Mas o que ele sentiu foi uma tristeza esmagadora. Nesta semana, vamos nos aprofundar nas causas dessa dor e nos acontecimentos do Getsemane. Lição de segunda-feira. Compreenda. O cálice amargo. Jesus levou os 11 discípulos no jardim Getsemane. Judas já havia deixado o grupo para atrair o mestre e entregá-lo aos líderes religiosos. Perto da entrada, Jesus deixou 8 discípulos e seguiu mais adiante apenas com Pedro, Tiago e João, esperando que eles o apoiassem em oração durante aquela luta terrível. Mateus capítulo 26, versos 36 e 37. O mestre ansiava por companhia e apoio humano. Aquele momento oferecia aos discípulos uma oportunidade única de retribuir um pouco, apoiando-o quando ele mais precisava. Eles podiam sentir a angústia na voz de Coríntio quando ele clamou: minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Suas palavras deixam claro que aquela noite era diferente de qualquer outra. Sob o peso da aflição, ele avançou um pouco mais, caiu com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Cristo temia profundamente o cálice que estava prestes a beber. O Apocalipse descreve o juízo divino como o cálice da sua ira. Apocalipse 14, verso 10. Algumas traduções usam a expressão taça do seu furor. No Getsemane, Jesus enfrentou o peso do juízo de Deus contra o pecado. Como nosso substituto, ele que não tinha pecado tomou sobre si aquilo que nós, pecadores, merecemos.
Bebeu o cálice amargo do juízo para que, em troca, nos oferecer o cálice da bênção. Cristo travou essa batalha sem encorajamento nem ajuda, nem mesmo dos amigos mais próximos. Ainda assim, até ali demonstrou compaixão. A fraqueza dos discípulos despertou a compaixão de Jesus. Temia que não fossem capazes de resistir à prova que enfrentariam em sua entrega e morte. Não os reprovou, mas disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Mesmo em sua grande agonia, tentava desculpar a fraqueza deles. O espírito da verdade está pronto. Ele disse, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 42. No livro Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Ações, página 553. Quando o Salvador mais precisava dos discípulos, eles não estavam ali. Apesar dos avisos que Cristo havia dado, em pouco tempo aqueles homens o abandonariam e fugiriam. Mesmo assim, seu amor por eles não diminuiu. Ele bebeu esse cálice por eles e por nós. Pergunta no rodapé. Como também adormecemos quando Jesus precisava que estejamos atentos? Muitas vezes, eu e muitas pessoas caíram nesta tentação. Caíram no esquecimento. Deixamos Deus de lado. E praticamos coisas abomináveis, coisas mundanas. Mas voltemos à realidade, voltemos ao primeiro amor. Na prática, o que significa vigiar e orar? É prestar atenção, é ficar no primeiro amor, voltar ao primeiro amor, que é o amor de Cristo. Lição de terça-feira. Comente. Guarde a espada. Judas levou um grupo de homens ao jardim onde Jesus estava orando. Quando chegaram, ele perguntou: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então disse: sou eu. João capítulo 18, versos 4 a 5. No texto original em grego, a expressão também pode ser entendida como eu sou, ecoando o nome pelo qual Deus se apresentou a Moisés, Êxodo capítulo 3, verso 14, e como o próprio Jesus já havia se identificado anteriormente, João capítulo 8, verso 58. Essa passagem fala que os pais, que os judeus estavam falando que Abraão era o pai deles, da fé. E Jesus falou: Abraão alegrou-se da minha vinda. Ele viu esse dia da minha vinda e alegrou-se. E os judeus falaram para ele: você não era nem nascido, nem tem 40 e poucos anos, e viu Abraão. E ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, quem conversava com Abraão era Jesus Cristo. Ao ouvirem essas palavras, os homens recuaram e caíram por terra. Isso evidenciou o poder divino de Cristo e lhes deu uma ótima oportunidade de reconsiderar antes de prendê-lo. Percebendo o que estava para acontecer, Pedro teve uma ideia: defender o mestre com uma das espadas que ele havia dito que levassem. Lucas capítulo 22, versos 36 a 38. Ele desferiu um golpe forte contra Malcom, servo do sumo sacerdote. Parece que errou o alvo, mas ainda assim conseguiu cortar a orelha do homem. A reação de Jesus não foi de aprovação, mas de repreensão. O Messias nunca defendeu a violência. Ele purificou o templo, expulsou os cambistas e até fez um chicote de cordas, mas não feriu ninguém. Pedro estava agindo por conta própria. Jesus o repreendeu, dizendo que todos os que usam a espada morrerão pela espada. Isso mostra que ele não incentivava a violência quando pediu que tivessem uma espada. A intenção nunca foi usá-la. Permanecer pacíficos mesmo estando armados deixaria uma mensagem clara sobre a natureza do reino de Cristo. Jesus disse a Pedro que poderia pedir ao Pai 12 legiões de anjos para protegê-lo se quisesse, mas escolhia não fazer isso. Então perguntou: por acaso não beberei o cálice que meu Pai me deu? João capítulo 18, verso 11, e acrescentou: mas como então se cumpriram as escrituras que dizem que assim deve acontecer? Mateus capítulo 26, verso 54. Em outras palavras, era como se dissesse: Pedro, o que você está fazendo contra o cumprimento da profecia? Além disso, ninguém está tirando a minha vida de mim, pois eu a entrego, faço isso por eles e por você.
Depois de falar com Pedro, Jesus curou o ferimento de Malcom. Lucas capítulo 22, versos 49 a 51. Isso é impressionante, pois até em uma situação tão tensa, ele pensou nas pessoas e colocou os outros acima de si mesmo. Pergunta no rodapé. Se Jesus venceu não pela espada, mas pela entrega, o que isso ensina sobre a maneira como devemos viver? De não revidar, mesmo que você sofra opressão ou mate alguém de sua família. Não vingue. Deixe na mão de Deus. Jesus disse na Bíblia, Deus disse na Bíblia, a vingança é minha. Deixe em minhas mãos. Não deve se vingar, e sim orar pelaquela pessoa. Eu sei que é muito difícil isso, entrar numa mente humana. Muitos falam, né, que as palavras de Deus são uma loucura para os homens, para as pessoas. Porque o inimigo dominou o mundo, instiga a violência, instiga a vingança. E as pessoas abraçaram isso. Lição de quarta-feira. Compare. Momento hipertexto. Na noite mais sombria de sua missão, Cristo entrou em um jardim para enfrentar uma batalha que não era visível aos olhos, mas que pensava sobre si com intensidade esmagadora. Ali o sofrimento não vinha de feridas físicas, mas da plena consciência do que estavas prestes a assumir. Ele sentiu o peso da separação, não por culpa própria, mas por encarregar aquilo que pertencia à humanidade. Sua angústia não foi encenada nem simbólica. Foi real, profunda e solitária. Enquanto o silêncio da noite envolvia o ambiente, sua oração revelava a tensão entre o desejo humano e de evitar a dor e a decisão divina de cumprir o propósito. O abandono dos amigos, a incompreensão ao redor e a aproximação da traição ampliava ainda mais o sofrimento. No entanto, ele permaneceu firme. Sua luta demonstrou que a obediência não elimina o sofrimento, mas dá sentido a ele. Ao escolher permanecer mesmo sob extrema pressão emocional e espiritual, Jesus mostrou que o amor verdadeiro suporta o peso do sacrifício. Como as passagens a seguir nos ajudam a entender melhor o sofrimento da luta do Messias no Getsemane, Mateus capítulo 26, versos 36 a 56. Relatos paralelos do Getsemane, Marcos capítulo 14, versos 32 a 52. Lucas capítulo 22, versos 39 a 53. João capítulo 18, versos 1 a 11. Anota aí, povo de Deus, depois que vocês assistirem esse vídeo. A angústia de Cristo, Isaías capítulo 53, versos 10 a 12. Capítulo 59, verso 2. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. A intensidade da luta de Jesus. Salmos capítulo 22, versos 14 e 15. Hebreus capítulo 5, versos 7. Capítulo 12, versos 3 e 4. E temos a rede semântica. Lembra da rede semântica, jovem? O mapa mental construído a partir de uma palavra ou conceito-chave. Então, com base no que vimos até aqui, agora é a sua vez de expressar o que faz sentido para você. Solidão. É a palavra mais dura, mas que a gente tem que passar por isso. Compartilhe, lição de quinta-feira. Compartilhe, profundamente triste. O jardim do Getsemane nos oferece um vislumbre profundo do coração de Deus e do sofrimento que Jesus enfrentou por nós. Ele mesmo disse: minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e vigiem comigo. Mateus capítulo 26, verso 38. Ali Cristo não via o rosto do Pai, sorrindo, ou não ouvia as palavras de encorajamento como o seu batismo. Em vez disso, estava assumindo aquilo que os nossos pecados merecem. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. A intensidade foi tão grande que começou a suar gotas de sangue. Lucas capítulo 22, versos 44. Antes de qualquer golpe, essas gotas já caíram no chão. Nossos pecados fizeram Cristo sangrar antes mesmo de alguém tocá-lo. Antes que alguém sequer encostasse nele. Jesus já dizia aos discípulos que estava à beira da morte. Ainda não havia açoites profetadas ou crucificação. Ele já estava no limite. Poucas cenas mostram com tanta clareza que o pecado não é algo bom, que é algo banal. Ellen White comentou sobre esse momento. Deus sofria com seu filho. Houve silêncio no céu. E se os mortais pudessem ter visto o assombro das hostes angélicas quando, em silenciosa dor, observaram o Pai retirando de seu amado filho
os raios de luz, amor e glória. Compreenderiam melhor como o pecado é ofensivo para os seus olhos. No livro Desejado de Todas as Nações, página 555. Jesus orou 3 vezes pedindo que aquele fardo fosse removido, e em cada uma delas você veio à mente dele. Foi por você que ele estava ali. Jesus viu o que aconteceria se recuasse, e foi isso que lhe deu forças para dizer: contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus capítulo 26, verso 39. Depois da terceira oração, em meio à luta e entrega, ele viu o futuro e tomou a decisão. Salvaria o ser humano, custasse o que custasse de sua parte. O desejado de todas as nações, página 555. Naquele momento, Deus enviou o seu anjo para fortalecê-lo. Lucas capítulo 22, verso 43. Sem o auxílio, Jesus poderia ter morrido ali mesmo. No jardim, fortalecido, levantou-se e foi para o encontro da traição, da condenação e da cruz. Nenhum preço foi alto demais para a nossa salvação. Que amor extraordinário! Extremamente extraordinário. Pergunta no rodapé. Quando enfrentava a mais profunda agonia, Jesus pensou em você. O que essa verdade desperta em seu coração? Que nós não merecemos o que Jesus passou na cruz. Nenhum ser humano merece. Mas eu regozijo, como se diz. Regozijo de saber que Jesus salvou a todos nós da morte, como se diz. E que nós temos que se juntar a Ele. Lição de sexta-feira. Consenso, solidão e angústia. A solidão de Cristo separado dos cortes celestiais, vivendo a vida da humanidade, nunca foi compreendida nem reconhecida devidamente pelos discípulos. Muitas vezes sentiu-se triste porque não recebia daqueles aquilo que devia. Ellen Goldwhite, no livro Desejado de Todas as Nações, página 448. O que seria ganho com esse sacrifício? Quão desanimadoras pareciam a culpa e a ingratidão humanas. Satanás pressionava o Redentor, apresentando a situação exatamente da pior forma. A nação que ele alega estar acima de todas as outras em termos terrestres e espirituais rejeitou a ti. Essas pessoas procuram te destruir a ti que és o fundamento, centro e selo das promessas, que lhes foram feitas como um povo essencial. Um dos teus próprios discípulos que tem ouvido tuas instruções e sido os mais destacados nas atividades das igrejas, te trairá. Um de teus mais dedicados seguidores te negará. Todos te abandonarão. É a palavra do enganador, como se diz. Querendo te persuadir, Cristo repeliu esse pensamento com todo o seu ser. Cortava seu coração a ideia de que aqueles que tentavam salvar aqueles que tanto amava se unissem aos planos de Satanás. O conflito era terrível. Media-se pela culpa da nação. Seus acusadores e seu traidor é a culpa do mundo afundado na piedade. Os pecados humanos pesavam duramente sobre Cristo. O sentimento da ira divina esmagava seu coração. Veja-o refletindo sobre o preço a ser pago pela humanidade. Em sua agonia, segure-se no solo frio, tentando impedir de ser levado para longe de Deus. O coração humano anseia por compaixão no sofrimento. Esse anseio foi experimentado por Cristo até o mais profundo de seu ser. A suprema angústia de seu coração foi até os discípulos com a triste desejo de ouvir algumas palavras reconfortadoras daqueles a quem tantas vezes havia concedido bênçãos e conforto aos quais protegerá na dor da aflição. Aquele que sempre estivera para eles expressões de compaixão sofria agora uma dor sobre-humana e desejava saber que estavam orando por ele e por si mesmos. Quão sobrinho lhe parecia o pecado! Foi terrível a tentação de deixar a raça humana sofresse as consequências da própria culpa. E ele ficasse inocente diante de Deus. Se apenas soubesse que os discípulos compreendiam e valorizavam isso, seria fortalecido. Erguendo-se de um doloroso esforço, dirigiu-se cambaleante ao lugar em que havia deixado os amigos. Mas achou-se dormindo. Mateus capítulo 26, verso 40. Se os tivesse encontrado orando, teria se sentido aliviado. Se estivesse buscando refúgio em Deus para que as forças satânicas não vencessem. Jesus teria se sentido confortado pela firme fé deles, mas não ouviram repetir a advertência. Vigiem e orem. Livro Desejado de Todas as Nações, página 552 e 553.
Lição de sábado, comunidade, o jardim do Getsemane. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. O relato do Getsemane se revela um lugar singular na vida de Jesus. Aquele que sempre demonstrou serenidade e autoridade agora parece profundamente angustiado. No jardim, Cristo carregava um peso que os discípulos não conseguiam compreender: o peso do pecado do mundo. Ele sabia que estava entrando no vale da sombra da morte. Salmos capítulo 23, verso 4. E o que o cumprimento das Escrituras exigia sua entrega total. Ainda assim, desejou a companhia e as orações dos amigos mais próximos. Ao falar do cálice, Jesus referia-se ao juízo de Deus contra o pecado. Apocalipse 14, verso 10. Como substituto, ele assumiu o que era nosso. Sua angústia foi tão intensa que, segundo Lucas capítulo 22, versos 44, suou gotas de sangue. Antes da cruz, o sofrimento espiritual já esmagava. Ainda assim, submeteu-se à vontade do Pai e escolheu salvar a humanidade, custasse o que custasse. Ao ser preso, Jesus demonstrou o domínio da situação. Ao declarar, eu sou, Êxodo capítulo 3, verso 14, os soldados recuaram e caíram. Ainda assim, não resistiu. Ele não resistiu. Repreendeu Pedro, curou Malco e mostrou que seu reino não se sustenta por espadas. Entregou voluntariamente a própria vida, cumprindo as profecias. Por fim, o texto revela a profunda solidão de Cristo. Enquanto lutava a maior batalha espiritual da história, os discípulos dormiam e depois fugiram. Ainda assim, seu amor permaneceu firme. No Getsemane vemos o preço do pecado e a grandeza de um amor que escolheu sofrer para nos redimir. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 7, no Jardim do Getsemane. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim, seu servo, para apresentar as verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!